Eu saúdo a igreja na paz do Senhor. Vamos orar, vamos começar o culto. Passe os louvores para o Rafael. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o poder e a glória para todos sempre. Soberano Deus, eterno Pai, apresentamos esta igreja em tuas mãos, Assembleia de Deus, Campos de Interlagos. Que o Senhor venha sobre a vida de cada membro deste lugar. Que o Senhor venha sobre suas necessidades, seja financeira, seja de trabalhos. Que o Senhor venha abrir portas aonde não tem. E oramos também para aqueles que vão assistir o nosso culto online, Senhor. Que o Senhor venha abençoar. Que a tua palavra seja como raio em seus corações. Para que o Senhor venha quebrar este coração de pedra e dê um coração novo, um coração renovado em Ti, Jesus. Que o Senhor venha abençoar a cada um, que o Senhor venha com a Tua cura, com o Teu poder sobre cada vida, Senhor, para que elas se rendam a Ti e aceite a Ti como Senhor e Salvador, para que o Senhor venha curar a alma, Senhor, para que o Senhor venha preencher todo vazio, assim como o Senhor disse à mulher samaritana: aquele que beber da minha água jamais terá sede. Que o Senhor venha nos abençoar, nos direcionar. Abençoe a cooperadora Jocélia Muniz, que vai ministrar a tua palavra nesta noite. Que o Senhor venha usar grandemente, Senhor. Não para dizer o que queremos ouvir, mas o que o Senhor quer falar. Assim como o Senhor fez na vida do profeta Jeremias, que as tuas palavras sejam colocadas nela esta noite, Senhor. Vou apresentar, Senhor, a cada vida, Senhor. Primeiro eu apresento que as pessoas que ainda não são convertidas, que venham se render aos seus pés. Apresento o deles, Senhor. Visita ele onde ele estiver. Venha repreender todo o mal. Venha tirar ele dessa escravidão, Senhor, para que ele volte para a tua casa, Senhor. Venha sobre a vida dele, repreender todo o mal. O Senhor diz: quando a tua igreja estiver em unidade, orando no mesmo propósito, que o que está sendo ligado aqui na terra será ligado no céu. Então eu apresento, Senhor, a vida desse rapaz. Venha repreender todo o mal que tenha atrapalhado a vida deles. Que ele venha ser libertado, que ele venha se render a Ti, Senhor. Venha afastar todo inimigo, toda amizade que tenha atrapalhado o seu caminho. Apresentamos a irmã Judite, a sua mãe, a tua filha Isabel. Afasta tudo do caminho da Isabel que tenha atrapalhado a Ti, Senhor. Afaste aqueles que querem entrar na tua vida para atrapalhar o teu propósito, Senhor. Venha repreender todo o mal em nome de Jesus. Apresento a irmã Maria de Lourdes. Visita ela neste momento. Assim como o Senhor fez na vida daquele servo, somente uma palavra e minha filha estará curada. Ele creu, ele teve fé, Senhor. E eu tenho essa mesma fé, meu Pai, que o Senhor visita o lar dela agora, nesta hora, Senhor. Venha curar esta enfermidade, Senhor. Apresento também a família do pastor Afonso. Pastor Afonso, missionária Zizi, o Silas, a Viviana, que perdeu a sua filha há pouco tempo. Venha acalmar o teu coração, venha enxugar tuas lágrimas. Nós sabemos que não é fácil perder um ente querido, um ente querido, mas sabemos que foi a sua vontade que prevaleceu. Sabemos que ela está
nesta hora te adorando, louvando a Ti lá nos céus. Ó Deus Todo-Poderoso, visita a cada familiar do pastor Afonso. Venha acalmar, venha dar ânimo e repreender todo o mal na vida de cada um, em nome de Jesus. Apresento a vida do irmão Rubens, amigo do missionário Martins. Venha fortalecer o teu servo, para que ele venha ser servo para te adorar, para fazer a tua vontade. Repreenda todo o mal que tem tentado se levantar para trazer o velho homem. Que ele seja sempre nova criatura em Cristo Jesus. Apresento a vida do missionário Martins, que amanhã, depois da manhã, vai viajar, para que o Senhor repreenda todo o mal que tem atrapalhado o teu projeto. Ele vai num local perigoso, Senhor, mas nós estamos em oração por ele, para que o teu propósito se cumpra através da vida dele, Senhor. Repreenda todo o mal que vai tentar atrapalhar ele pregar a tua palavra. Venha proteger, livrar de todo o mal. Venha sobre a vida dele financeira, Senhor. Venha abrir aquela porta que o teu servo tem clamado dia e noite, Senhor. Que sabemos as nossas necessidades. Venha sobre a vida dele, proteja e livra de todo o mal. Apresento o irmão Francisco, a irmã Márcia Ramos, a Natália, suas filhas e filhas. Venha sobre esta família abençoar em nome de Jesus. Apresento a Thalita, cliente do Uber. Venha sobre a vida dela. Venha fortalecer, guardar e livrar de todo o mal. Apresento o Leandro, apresento a irmã Sânia. Venha abençoar. Senhor, eu te peço, se for da tua vontade, Senhor, abençoe este casal, mas não deixa nada atrapalhar, Senhor. Que eles venham colocar a Ti em primeiro lugar, que o Senhor venha repreender o mal. Se tentar atrapalhar o teu propósito, tira, Senhor, porque a tua palavra deve ser verdadeira, deve ser pura, Senhor, na vida delas. Que ela venha colocar o teu amor em primeiro lugar, Senhor, para que nada tenta atrapalhar o Deus de propósito. Eu repreendo todo o mal, Senhor, que tenta atrapalhar os seus projetos na vida dela, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Apresento o irmão Santo, a irmã Cida, a Brenda, tua família em tuas mãos. Continue abençoando o teu servo. Venha repreender todo o mal sobre a vida dele. Apresento o diácono Davi, a irmã Maria Alva, seus filhos e filhas, netos e netas em tuas mãos. Venha sobre a vida do diácono Davi, que vai operar em breve. Venha sobre a sua saúde, venha abençoar, venha repreender todo o mal em nome de Jesus. Apresento a irmã Claudênia, a irmã Dória, a cooperadora Maria das Graças, as tuas irmãs, irmãos, sobrinhos e sobrinhas. Venha repreender todo o mal que tenha atrapalhado os seus projetos. Venha sobre a saúde de cada um, em nome de Jesus. Apresento a irmã Eunice. Venha sobre a tua saúde. Venha restaurar tuas pernas. Uma serva de Deus, tão triste ver do jeito que está. Mas o Senhor é um Deus que cura, que transforma. Na outra semana ela vai fazer a perícia, que ela esteja em ótimo estado de saúde para voltar a trabalhar. Porque para que ela possa levar o sustento para o teu lar. Venha repreender todo o mal em nome de Jesus. Apresento o Jonathan Senhor, neto da cooperadora Francisca. Venha proteger, livrar e guardar de todo o mal. Que ele venha voltar para os seus braços, para o teu caminho, Jesus. Venha proteger e continuar protegendo. Venha repreender todo o projeto do mal que tem atrapalhado os seus projetos na vida destes jovens. Em nome de Jesus. Apresento a cooperadora Francisca, suas filhas Josélia, Joelma, Maria Matias, netos e netas, Diego Moacir,
Gustavo, Aline, Laís. Venha sobre a vida deles abençoar a cada familiar da Cooperadora Franciscas. Venha repreender todo o mal. Venha pôr os seus projetos no coração de cada um, para que eles venham a adorar o Senhor, seja aqui ou em outro lugar, em espírito, em verdade. Apresento a irmã Silvanete, o Silas, a irmã Madalena, a irmã Silano e o Ismael. Apresento a cada um em tuas mãos. Eles têm apresentado os seus projetos, as suas causas. Visita cada projeto, Senhor. Venha repreender todo o mal que tenha tentado atrapalhar, Senhor, para que a tua obra continue cumprindo na vida de cada um. Venha sobre a saúde da irmã Silêncio. O médico pode dizer algo, mas assim como o Senhor fez na vida da minha esposa, mudou todo o diagnóstico, que o Senhor venha mudar o diagnóstico na vida da irmã Silêncio, para que ela venha, que o Senhor venha confundir as coisas desse mundo, porque as tuas coisas, a tua obra ainda tem que ser cumprida na vida da tua serva. Eu repreendo toda doença, toda enfermidade, todo câncer, todo caroço na vida dela, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A tua palavra tem poder, Senhor. Visita ela agora neste momento, Senhor. Venha repreender todo o mal, toda flecha maligna que venha cair por terra em nome de Jesus. Apresento o presbítero Alisson, a irmã Cléo, Manu, Rafael. Venha abençoar esta família, continua abençoando. Venha tirar todo o espírito de contenda, de fofoca, de confusão. Venha continuar unindo este casal na tua obra, Senhor. Venha cumprir o seu propósito na vida de cada um. Venha moldar a cada um conforme a tua vontade, que é perfeita e agradável. Venha repreender todo o mal, Senhor, toda inveja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu apresento, Senhor, o cooperador Júlio César, a irmã Marcela, o Brian, a Esther, os seus irmãos Fábio Júnior e Fabiana. Que eles venham, os seus irmãos, se render a ti. Venha fazer o seu propósito em cada familiar do cooperador Júlio, em nome de Jesus. Oremos por cada obreiro desta casa, por cada obreiro de cada congregação, pelos pastores e dirigentes, pelo pastor de cada congregação. Venha repreender todo o mal, venha cumprir seus projetos em cada congregação, para que esta igreja, não só a nossa, mas as demais, cresçam na graça, no amor e no conhecimento, Senhor. Venha repreender todo o mal que tem tentado se levantar, em nome de Jesus. Apresento o pastor Josias Evangelista, a sua esposa a missionária Cislane. Venha sobre a tua saúde. Oh Deus, muita gente tem orado por elas, porque nós cremos no Deus Todo-Poderoso, um Deus que nada foge do teu controle. Aleluia. Oh Deus, clamamos a Ti pela saúde da Tua serva, Senhor. Nós humilhamos a Ti porque só o Senhor é digno de toda adoração, só o Senhor é o que cura, é o que sara. E então te pedimos, Senhor, tenha misericórdia da tua serva, venha fazer um milagre, Senhor. Só o Senhor pode fazer. Nós apresentamos a vida dela e a tua saúde em tuas mãos, Senhor. Oh Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, venha sobre a saúde também, Senhor, renovar a saúde do pastor Anísio Paz, fortalecer os seus ossos, a sua visão, o teu querer, Senhor, na vida dos teus servos, na vida da tua família, e aqueles que ainda não se renderam a Ti, Senhor. Venha, Senhor, Maranata, Senhor Jesus, na vida de cada irmão e cada filho dele que ainda não se rendeu, Senhor.
Usa ele grandemente, Senhor. Continue usando, Senhor, em nome de Jesus. Nós estamos esta noite para te adorar, para cultuar, apresentar um culto racional a ti, Senhor. Nos abençoe, Senhor. Nos perdoe as nossas falhas. Grandioso é Senhor, é digno de toda adoração, em fervente oração. Ó Deus Todo-Poderoso, que a tua presença seja manifesta neste lugar. Obrigado, Senhor, por mais um culto. Nos perdoe nossas falhas, nos molda conforme a tua vontade. Nos direciona, Senhor, que peçamos na Bíblia aquela porta, Senhor. Eu creio que esta semana, Senhor, esta porta será aberta, para que teu nome seja glorificado, Senhor. Sabemos que não somos merecedores, mas sabemos que há um Deus galardoador, há um Deus que ouve a oração dos justos que podem vir dos seus efeitos. Aonde nós buscamos socorro que vem do alto. Assim como o Senhor fez na vida daquele juiz simples, que o Senhor venha fazer na minha vida, Senhor. Eu clamo a Ti, Senhor, por esta causa que eu tenho apresentado em todos os dias, porque eu creio no Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, apresenta a irmã Zátia, Senhor. Venha sobre tua saúde, sobre teus ombros. Venha curar, venha restituir a cada osso, Senhor. Venha fortalecer a tua saúde. Apresentamos os seus projetos em tuas mãos, para que teu nome seja glorificado. Continue usando ela grandemente, em nome de Jesus. Amém. Eu saúdo a igreja na paz do Senhor. Muito bom te adorar. E o calor está forte. Oh, meu Deus. Deus Todo-Poderoso. Eu convido a irmã Maria das Graças para cantar o primeiro hino da harpa esta noite. Aleluia, Jesus.
Vai, Jesus, a tua vida consagrar. Já o seu Deus, o seu poder, se compartilhar de voz de Cristo sentirá. Coração, as manchas limpará, fazendo tudo para sempre o seu querer. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu convido agora a irmã Zádia para o segundo hino da harpa. Em breve no céu, Jesus é meu. Qual é o número? 443. Pronto, já está. Já está todo mundo junto. Jesus há de aparecer. Todos vão te ver. Naquele dia eu te receber. Deves buscar. Oh,
Vamos para a palavra oficial esta noite. No Salmos 102. Como de costume, eu leio o primeiro e os irmãos, leio o segundo e assim sucessivamente. Salmos 102. Aleluia. Oh, glória. Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa. Porque os meus dias se consomem como fumo e os meus ossos ardem como lenha. O meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até me esqueço de comer o meu pão. Já os meus ossos se apegam à minha pele, em virtude do meu gemer doloroso. Sou semelhante ao pelicano no deserto, sou como moche nas nações. Velo e sou como o pardal solitário no telhado. Os meus inimigos me afrontam todo dia. Os que com minhas insucessos me amaldiçoam. Pois tenho comido cinzas como pão e misturado com lágrimas a minha bebida. Por causa da tua ira e da tua indignação, pois tu me levaste e me arrestaste. Os meus dias são como a sombra que declina e como a erva que vou secando. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, e a tua memória de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado já chegou. Porque os seus servos têm prazer nas suas regras e se compadecem do seu pó. Então as nações temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a tua glória. Quando o Senhor edifica a Sião, a sua glória se manifestará. E atender a oração do desamparado e não desprezar a sua oração. E se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará ao Senhor. Porquanto olhará desde o alto do seu santuário, desde os céus o Senhor observou a terra. Para ouvir o gemido dos presos, para soltar o sentenciado à morte. A fim de que seja anunciado o nome do Senhor em Sião e o seu louvor em Jerusalém. Quando os povos todos se agregarem e os reinos para se virem ao Senhor. Abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias. Dizia eu, Deus meu, não me leves no meio dos meus dias, tu cujos anos alcançam todas as gerações. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são para obras das tuas mãos. Eles serão, mas tu permanecerás, todos eles como veste envelhecerão, como roupas mudarás, e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Os filhos dos seus servos continuarão, e a sua descendência ficará firmada perante ti. Glória a Deus. Eu convido a cooperadora Francisca para fazer a oração denominada Oração da Fé. Glória a Deus, aleluia. Neste momento, nós vamos fazer a oração da fé, que é neste momento que você se liga com seus pés, com Jesus Cristo, para poder, Papai do céu, corresponder à ligação do seu corpo. Maravilhoso,
oportunidade que Deus colocou no coração dela, enquanto Rafael está tentando baixar o louvor aqui das irmãs. Eu saio da igreja com a paz do Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu não vi hoje aqui na oração, na escola dominical, porque eu peguei uma sinusite e eu fiquei tão ruim. Até sangue saía. Também agora, depois, hoje também teve uma visita em casa e aí eu não consegui vir, sabia? Mas é só por isso. Que Jesus venha me abençoar e a todos, né? Eu vou louvar o Senhor com 192. Pelo mundo brilha a luz desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que emanou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Eis um grande pecador, eis aqui Deus Salvador, temado bom pregador, o Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz seu mal e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Eu agradeço a oportunidade. Louvado seja Deus. Agora está com oportunidade o grupo Filhas de Sião para cantar esta noite. O que foi que você mexeu aí que saiu? Você tirou? É karaokê.
Pra te adorar, Senhor.
tem até 10 para as 9, para as 8, né? Tem 50 minutos de palavra hoje. Vem. 10 para as 8, se der 10 para as 9 aqui, é pega, né? É uma bênção. Eu entendi 10 para 9. É uma bênção e hoje tem palavra aí. Os visitantes, você pegou os nomes? Irmã Francisca, pega os nomes dos visitantes para mim, por favor. Vamos levantar, ficar de pé e não por ela, mas em reverência a Deus, para que ela possa ser usada grandemente para ministrar a tua palavra, né? Que a palavra não é nossa, é do Senhor. Santíssimo Deus, eterno Pai, apresenta aqui a tua serva, Senhor, que vai ministrar a palavra esta noite para nós e para aqueles que estão na internet. Que o Senhor venha usá-la grandemente para fazer o teu querer como tem feito. Venha abençoar ela, todos nós. Não venha falar o que nós queremos ouvir, mas o que o Senhor tem a falar à nossa igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a doce paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Quero primeiramente agradecer a Deus por mais essa rica oportunidade que Ele me concede nesta noite. Quero agradecer também a Deus pela vida de vocês estarem aqui também com essa tão grande oportunidade, né? Que o Senhor também tem dado a cada um de vocês, amém? Amém. Estão aqui pela misericórdia de Deus, que é grande e dura para sempre. Sem perda de tempo, eu gostaria de apresentar aqui primeiro os visitantes, né? A segunda da casa, né? Aleluia, Deus. Isaura, irmã Neide. Amém. Eu gostaria de apresentar os visitantes da igreja. É a irmã Isaura, né? Exatamente. Irmã Isaura e a irmã Neide. Sejam bem-vindas em nome de Jesus, amém? Vocês estão na casa do Pai. Vamos cantar um corinho, igreja? Eu não sei muito, mas a igreja ajuda. Visitante, seja bem-vindo à presença. Vamos entrar na palavra, amém? Eu amo a palavra de Deus. Eu acredito que você também ama, né? Porque está aqui. Amém. Tu és fiel, Deus. Aleluia. Grande e poderoso és tu. Vamos meditar nesta noite na palavra do Senhor, que está no livro de Samuel. 1 Samuel, viu, irmãos? É 1 Samuel. Vamos meditar aqui no primeiro mesmo, no capítulo 3, no versículo 3. Samuel, capítulo 1, versículo 3, que diz assim a palavra de Deus. Que diz assim a palavra do Senhor, no versículo 3. Subia, pois, este homem da cidade de ano em ano adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Agora a gente vai aqui para o capítulo 2 e o versículo 11. Que diz assim, então Elcana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor.
E aqui no versículo 12, diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. E também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá-me essa carne para que assar o sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queimem primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti, quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora há de assar. Não, agora há de assar. E se não, agora há de dar. E se não por força, a tomarei. E se não por força, a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado destes mancebos perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Irmãos, essa palavra é uma palavra, podemos dizer assim, uma palavra conhecida, sim. Quem nunca ouviu falar do profeta Eli, né? A gente que já tem mais tempo de crente, a gente sabe que esse homem é o profeta Eli, né? Ele era ali um sacerdote, um profeta, e ele também era um juiz ali na cidade de Siló. A Bíblia fala deste homem que era um homem de Deus, era um homem que Deus usava ele. Foi esse profeta aí que, quando Ana estava orando, que ela clamava pelo filho, ele, achando como ela falava só de lábios, e certamente também Ana não era acostumada a ir ali no templo. A Bíblia até fala que Eucana, seu marido, todos os anos ele ia ali adorar o Senhor, mas não falava que Ana ia, né? Se bem que o assunto aqui hoje não é de Ana, mas eu estou dando aqui uma leve explicação para ter mais certeza de quem era o profeta Eli. E ali, ele foi quem, como boca de Deus usou ali ele: vai em paz e seja a tua petição ouvida diante de Deus, né? E realmente Ana foi, e Deus abriu a madre de Ana, e ela gerou, que no caso aqui é o profeta Samuel, o próprio escritor do livro aqui, Samuel. E a palavra do Senhor diz que este homem, profeta Eli, ele era um homem que julgava naquela época a causa daquele povo, da cidade de Siló. Era um juiz que resolvia as causas. E a palavra do Senhor diz que ele julgou ali 40 anos. 40 anos ele foi profeta, sacerdote e juiz daquela cidade. Era um homem conhecido, era um homem muito respeitado, era um homem que as pessoas tinham respeito por ele, porque na verdade ele era um homem de Deus. Mas como todos nós não somos perfeitos, em alguma coisa fraquejamos, esse homem, ele teve ali 2 filhos, a Bíblia fala que ele teve 2 filhos, que no caso é Ofni e Finéias, né? A qual aqui no primeiro versículo aqui que a gente leu aqui, a gente vê aqui que ele aqui, a palavra do Senhor diz que os filhos de Eli eram filhos de Belial. O que é filho de Belial? Em algumas traduções, filho de Belial quer dizer
tristeza, né, irmãos? É muito triste, né? E eram esses homens, no caso, Ofni e Finéias, eles nasceram ali, eles foram sacerdotes a vida toda. Eles também viam ali o exemplo do pai como homem de Deus. Alguém pode dizer assim, mas por que esses homens foram dados como filhos de Belial? Mas a gente acabou de ler aqui por quê, né? Esses mancebos, eles eram jovens mancebos. E aconteceu que eles iam lá todos os anos, quando os sacerdotes iam sacrificar ali as carnes, os bois, eles eram pessoas sem caráter, sem temor a Deus. E olha, irmãos, eram sacerdotes. A gente leu aqui que eles eram sacerdotes, mas eram pessoas sem temor a Deus. Glória a Deus. Filho do profeta Eli, um homem de Deus, um homem que todo mundo respeitava e tinha ele como um homem de Deus. Ele dava mau testemunho? Não dava. Ele não dava, ele era um homem de Deus. Porém, ele falhou como pai. Como pai, Eli foi um fracasso. Ele foi um fracasso. Ao ponto de Deus usar o próprio Samuel, aquele menino a qual Ana orou para que Deus desse um filho, e ele disse: vai em paz, e que seja a tua petição ouvida diante de Deus. Que Deus realize o desejo do teu coração. E ali ela teve aquele filho, mas ela tinha feito já um voto com Deus, que quando o menino se desmamasse, ela viria apresentar ele a Deus para servir, para aquela criança ser criatura do profeta Eli, por esse justo profeta aqui, para criar Samuel. A gente vê que a culpa não foi do profeta Eli, é o nome de Deus. Foi culpa dos filhos dele ter se mantido assim? O próprio Deus disse que foi. Deus disse para Samuel que ele via tudo e ficava calado. Você vê que Samuel, ele foi criado lá com o profeta Eli. Porém, a Bíblia diz que Ana todos os anos fazia uma túnica para ele e vinha deixar. E com certeza, ele vendo ali o exemplo de Eli, buscando ali a Deus, ele pegou ali aquele exemplo, tanto da mãe como do próprio pai, Elcana, que todos os anos vinha, né, ali. E ele colheu tudo que era bom. Samuel poderia ter se desviado, não poderia ter pegado o exemplo dos filhos de Eli, porque eles eram maus. Quando a Bíblia diz que eles eram filhos de Belial, é porque os cabras eram ruins. Eles chegavam para o sacerdote que estava sacrificando os bois e diziam assim: olha, nós não queremos carne assada não, me dê crua mesmo. Não, mas não pode. O sacerdote dizia: não pode, pela lei tem que primeiro queimar a gordura. Se você não me der agora, eu vou tomar a força. Os cabras eram maus, não tinha temor a Deus, não tinha. Não havia nos filhos de Eli temor a Deus. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar tua alma. Então ele dizia: não, agora há de dar. Se não por força, a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado destes mancebos perante o Senhor, porque os homens desprezavam a oferta do Senhor. Eles desprezavam o sacrifício na casa de Deus. Eles desprezavam os mandamentos da lei. Era homem obstinado para o mal, aonde não havia generosidade, não havia respeito. E o profeta Eli, ele sabia de tudo isso. Sempre vinha alguém e dizia para ele que os teus filhos têm dado mau testemunho, os teus filhos têm andado fora da lei. A Bíblia diz até aqui, eu vou ler para não tomar muito tempo, que eles arranjavam mulheres que adoravam outros deuses, mulheres
numa mensagem dessa, nós trazemos essa mensagem para o dia de hoje. Quantas pessoas que têm seus filhos, eu estou aqui acusando nenhuma das minhas irmãs aqui, mas a palavra de Deus, ela é muito clara, ela é muito clara. O significado do nome ali é Jeová. Jeová é o meu Deus. Significa que ele foi nascido numa casa de crente. Ele já nasceu ali aprendendo os costumes, os exemplos de ter temor a Deus. E a gente sabe, irmãos, que a sabedoria, irmãos, ela serve para nós aprendermos com o erro dos outros, para que nós não caia na mesma esparrela. O Velho Testamento, para nós hoje que vivemos no Novo Testamento, é para nós tomar como exemplo e não querer sentir as consequências na nossa própria pele. A sabedoria é isso, é nós vermos e vigiarmos para que nós não venhamos passar pelo mesmo que o outro passou. E nós temos essa oportunidade todo dia, minhas irmãs. Nós temos essa oportunidade todo dia de ver o erro dos outros, de ver pessoas se acabando, pessoas se indo de mal a pior. Você vê pessoas aí, irmãos, que quantos crentes que gastam seu dinheiro com coisas tão inúteis, mas quando é para ajudar na obra de Deus, é uma miséria, é uma turbulência. E pessoas que talvez nunca ajudaram na missão do Evangelho. A palavra do Senhor diz que quando o Evangelho não for pregado, o Evangelho do Reino não for pregado a toda criatura, não virá o fim. Não virá o fim. As pessoas gastam muito mais dinheiro com outras coisas inúteis do que... Estava até comentando com a Sâmia hoje, né? Que como é que nós queremos que Jesus venha logo, mas a gente não abre mão, né? Para a obra de Deus, para a missão. A gente fica olhando assim, ó. Aí eu não vou dar dinheiro porque fulano, ninguém sabe onde é que vai esse dinheiro. Ai, porque fulano é ladrão, porque fulano faz isso. Mas irmãos, Deus sabe onde é que está o mal. O que é que você tem a ver com isso? O que é que você tem a ver se o pastor vai roubar? Ou se o missionário não vai evangelizar? Isso não é da sua conta e nem da minha. A obra é de Deus. Cada um dará conta do seu erro. A palavra do Senhor diz que a salvação é individual. E o reino dos céus ele é tomado a pulso. Se o indivíduo não fizer por onde entrar lá, ele mesmo se esforçar para ser obediente, para andar em santidade com Deus, fica colocando as coisas na mente. O mundo nos dá exemplo de pessoas corruptas. O nosso próprio país está aí, talvez esteja em primeiro lugar o país mais corrupto do mundo. Que tristeza, né? Será que eu tenho prazer em falar isso aqui? Não. Eu falo isso com tristeza. Que a minha nação, é o meu Brasil que nós estamos aqui vivendo nele. Porque eu fico triste pelas nossas criancinhas, pelos nossos jovens, que são as maiores vítimas. Nossas criancinhas são vítimas dos pedófilos, estrupadores. E não há lei, não há uma segurança que possa guardar, que possa ter ali uma punição para quem faz tais coisas. Quantas iniquidades a gente não vê neste mundo de pessoas que matam, pessoas aí que matam pai e mãe e de repente está lá só, né? Mas nós vamos deixar de amar? Não, temos que amar, independente de qualquer coisa. A nossa obrigação aqui na terra é amar, amar e perdoar, porque isso também significa obediência. A nossa salvação, irmãos, é pela graça de Cristo, não é pelo nosso merecimento.
sabe que o profeta Eli aqui, ele mesmo sendo um homem de Deus, a gente pode dizer assim: ah, mas por que ele fez isso? Ah, se fosse eu, não teria feito. Irmãos, aquilo que você aponta do seu irmão na falha dele, você pode até não ter a mesma falha dele, mas você tem outra. Você tem outra. E diante de Deus tudo é pecado. Não existe negócio de pecadinho. Pecado da irmã que falou mal da irmã ali é um. A irmã ali que mentiu tem um outro preço. Não. Para Deus tudo é pecado. O profeta Eli, ele errou na criação. Ele não fez o que deveria ter feito, ter punido os 2 filhos. Ele sabia, e a Bíblia diz que ele ficava calado. As pessoas chegavam para ele e diziam: teus filhos têm pecado contra Deus, têm desrespeitado o templo do Senhor. A prova é que quando eles foram guerrear com os filisteus, eles levaram a arca do concerto do malo do profeta Eli. O profeta Eli se colocou no meio para eles não levar a arca, porque o profeta Eli sabia que eles não eram dignos de levar aquela arca. E Deus já tinha falado para ele, já tinha usado o servo dele, o servo de Deus, para falar para ele que os filhos deles iam morrer os 2 no mesmo dia. E o profeta Samuel aqui, deixa eu ler aqui, vamos ler, meditar aqui no 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. Deixa eu ver. E o versículo 10. Só um minutinho, que eu anotei aqui. Aleluia. Bendito, louvado seja o nome santo do Senhor. É aqui. Não, é capítulo 3 e o versículo 15. A partir do versículo 15 que diz assim. É Samuel? É. E Samuel ficou deitado. Capítulo 3, versículo 15. E Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém temia Samuel de relatar esta visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E disse ele: eis-me aqui. E ele disse: que palavra é a que te falou? Peço-te que não me encubras. Assim Deus te faça e outro tempo me encobriste alguma coisa, alguma palavra, de todas as palavras que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu, e disse ele: o Senhor, e faça o que bem parecer aos teus olhos. Então disse o profeta Eli: o Senhor faça bem parecer aos seus olhos. Quando o profeta Samuel diz para ele que Deus vai querer justiça diante do que os filhos dele andavam fazendo, o profeta Samuel, o profeta Eli diz assim: seja feito a vontade de Deus. Conhecendo ele o Deus que ele servia, e ele sabia que os filhos dele não prestavam, e que eles tinham blasfemado contra o templo do Senhor, contra as ofertas que Deus ordenava ao sacerdote fazer, ele já sabia que os filhos deles iam padecer. E ele fala desse jeito. Quando ele diz assim: e era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Samuel falou tudo para o profeta Eli, e não deixou que nada passasse desapercebido diante do que Deus falou. O profeta Eli, ele já sabia, era um homem sensível à voz do Senhor. Porque quando Samuel chega a primeira vez para ele, que diz assim: tu me chamou, ele estava dormindo e diz: tu me chamou,
chamou? E ele disse, não, eu não te chamei. Volta e vai dormir. E ele volta e vai dormir. E de repente Samuel volta de novo e diz, olha, tu me chamou? Ele disse, não, eu não te chamei. Mas eu ouvi você me chamando. Não, eu não te chamei. Aí o profeta Eli, sensível à voz de Deus, ele diz assim, vai. E quando ele te falar Samuel, diga, eis-me aqui. Porque o profeta Eli, um homem sábio, um homem já aí com seus 90 e poucos anos, era um ancião, já tinha a vista já bem escurecida. E ali ele disse, vai e volta e ouve o que Deus quer falar contigo. Certamente o profeta Eli, ele já sabia que Deus tinha um recado para mandar para ele e não era coisa boa. Porque ele já sabia a justiça do Deus que ele servia, que o Deus que ele servia era um Deus santo, santo, santo. E o que nós aprendemos no dia de hoje, meus irmãos, é uma coisa muito séria e ao mesmo tempo as pessoas levam como qualquer coisa, né? Hoje em dia, nós estamos aqui nessa terra, temos nossos filhos, temos uma vida agitada. Quase todas as mães aqui têm seus filhos, mas passam o dia no trabalho, não é? E talvez não tenha mais criança pequena, mas talvez tenha netos. Passa o dia no trabalho, seus filhos passam o dia no colégio. E muitas vezes você não conhece as amizades dos seus filhos. Você não sabe com quem eles andam, o que eles têm em mente. Hoje em dia, os pais, eu volto aqui para falar que só tem mulher. Digamos aqui, vamos falar aqui sobre paternidade, sobre pais e mães, né? Como somos nós. Muitas vezes nós não temos tempo, muitas vezes o tempo que nós temos, nós gastamos com outras coisas. Uma das coisas que nós podemos ver hoje é que os nossos filhos, as crianças hoje, eles têm mais liberdade de contar suas coisas para os seus amiguinhos do que para as suas próprias mães. Às vezes a mãe chega do trabalho cansada, mas quando chega vai para o celular, fica vendo coisas no YouTube, vai assistir Netflix. Eu não estou falando só aqui, não estou falando geral, né? E muitas vezes, os nossos filhos às vezes até estão passando por alguma situação indelicada no colégio. Irmãs, irmãs, vamos olhar aqui para o dia de hoje. Nós sabemos que nós não temos fé no nosso Deus, que Ele é um Deus do impossível, né? Que tudo Ele pode fazer, não é isso? Mas nós não podemos também deixar de acreditar que aqui neste mundo há coisas horrendas. Às vezes você olha na televisão e vai achar que aquilo ali só acontece com os outros. Mas, irmãos, pode acontecer conosco também. Às vezes uma jovem, ela é seduzida, muitas vezes no colégio, uma adolescente, e ela não tem coragem de chegar para o pai e para a mãe e falar. Às vezes chega para a amiguinha, fala, às vezes conta para o amiguinho, e não tem coragem de falar para os pais. Antes de nós sermos mãe, nós temos que ser amiga. Temos que conquistar a confiança dos nossos filhos. Porque o mundo, irmãos, o mundo é cruel. Satanás, ele não brinca de ser Satanás. E quando você chega no trabalho e fica perdendo tempo nas redes sociais, curtindo besteira, vídeo de fulano que está ganhando dinheiro aí sendo rico. Tem pessoas, irmãos, eu não estou falando que as irmãs aqui fazem isso não. Mas eu conheço pessoas que passam o dia todinho vendo porcaria de blogueira. Um monte de besteroides, gastam 2, 3 horas ali naquelas besteroides. E a blogueira lá, ó, toda no luxo, usando as melhores maquiagens, melhores perfumes, porque é patrocinada, ganhando milhões aí. Começa pobre de Jó e ficam tudo rica. Né? E a gente vai perdendo a confiança dos nossos filhos, perdendo aquilo que nós temos de melhor para cuidar, que é a nossa casa, nosso esposo, nossos afazeres, a palavra de Deus, que é a mínima. Eu sei que o mundo está cheio de iniquidade. A gente sabe que o mundo está cheio de pecado alastrado, doença de todo tipo. Mas
amiga. No colégio você tem coleguinha. Eu dizia sempre para os meus filhos, eu tenho um casal de filhos. Eu sempre dizia para eles, olha, o mundo é assim, o professor, o mundo é assim. Tu vai andando no caminho, tem um buraco ali, tu não está vendo? É no escuro. O mundo ele te empurra para tu cair dentro do buraco. A mãe não. A amiga mãe, ela te puxa no teu braço antes de tu cair. E o professor, o mundo ele é tão cruel que quando tu está na beira do caminho do buraco, ele te dá uma pesada, tu cai e depois ele te levanta. Quebrou a cara? Agora tu aprende. Primeiro quebra a cara. Isso quando Deus permite, né? Quando Deus permite que a pessoa se levante, que talvez tenha uma mãe que ore por ele. E quando é aqueles que não tem uma mãe que ora por eles? É verdade. Eu estava ouvindo uma pregação e eu vi quando o pregador disse assim, que o John Wesley, o homem que mais orou, ele tinha uma mãe que orou por ele 38 anos. Orava por ele direto, toda madrugada ela estava lá, constante oração por ele. E ela diz assim, que o filho que tem uma mãe que ora, ele não é pobre. Você tem orado pelos seus filhos? Tem se sacrificado? Tem clamado a Deus pela vida dos seus filhos, dos seus netos? Se não tiver, não. A partir de hoje comece. Ore pela sua família, ore pelas nossas crianças. Irmão, eu estou falando, irmão, de orar. Nem orar hoje, daqui a 3, 4 dias, orar de novo não. Ou daqui uma semana. Nós temos que orar constante. O inimigo, ele não trabalha, né? Daqui um dia, daqui uma semana, não. Ele trabalha todo dia. Todo dia ele está fazendo mal. A Bíblia diz que eles foram expulsos do céu. E diz que Satanás ele conseguiu derribar até essa parte. Você sabe o que é até essa parte? Até essa parte é aqui um bolo. Você divide ele em 3 partes. Uma daquela parte ali foi o que Satanás conseguiu derribar dos anjos para aqui para a terra. São milhares e milhares de anjos virados demônios, trabalhando dia e noite para atrapalhar a vida do cristão de entrar no céu. Escraviza os jovens, escraviza nossas crianças. Nem ele nem você pode ver com esses homens. Mas eu quero lhe dar uma boa notícia também. Você sabe a parte que ficou? O restante da parte todinha. São milhares e milhares e milhares e milhares incontáveis. Aleluia. São os ministros de Deus. Os anjos que também estão em constante movimento, pelejando pela tua causa, pelejando pela minha causa e pela causa dos nossos. Glória a Deus. Existem anjos, irmãs, milhares e milhares. Você está pensando o quê? Que se não houvesse anjos trabalhando, recebendo a ordenança de Deus para nos dar livramento, para acolher as nossas orações, para livrar os nossos, nós não estaríamos mais aqui não, irmão. Nós teríamos sido consumidos vivos. Mas existem anjos. Se você ler a Bíblia de Gênesis Apocalipse, você sempre vai ver que anjos trabalham na vida daqueles que temem a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Daniel, quando orava ali, orava direto, e a oração parecia que não estava indo. Quando o Gabriel chega para ele, o anjo Gabriel, chega para ele e diz assim, homem muito amado, homem muito desejado. Sabe por que ele disse aquilo para Daniel? Porque Daniel não parava de orar. Daniel estava em constante oração. Ele persistia na oração. Estava cheio de demônios impedindo da oração subir dos céus. Mas o Senhor diz que a oração de um justo pode muito seus efeitos. Aleluia. A rainha da Inglaterra, aquela que faleceu um tempo aí, Elizabeth, ela disse uma vez que ela temia muito mais a oração de um crente justo do que de um exército todo equipado com metralhadoras e canhões. Porque ela disse que uma oração de um crente justo pode
filhas. E não salvou a mulher porque ela olhou para trás e desobedeceu quando o anjo disse: não olhes para trás. Alguém pergunta: por que a mulher de Ló olhou para trás? Foi curiosidade? Não foi não. Sabe o que foi? Ló era um homem muito rico, muita fazenda, muito gado, muitas ovelhas. O homem tinha muita riqueza. E a mulher olhou, foi por causa dos bens que ia ficar tudo. Por isso que ela virou uma coluna de fogo de sal. Viu? E o profeta ele falhou grandemente. Nós conhecemos também o personagem da Bíblia, a qual a Bíblia
melhor. Nós temos coisas muito mais valorosas para dar para o nosso irmão. É apresentar ele nas mãos de Deus com amor. Se condoer por ele, padecer por ele. Deus, poderoso Deus, cuida do meu irmãozinho, Senhor, ele está passando por isso. Senhor, vai de encontro à sua serva, vai de encontro ao teu servo. É o amor de Deus em nós, fluindo do nosso coração. É o trabalhar de Deus na nossa vida, de dentro para fora. É dessa maneira que nós temos que amar o nosso irmão, não é só de lábios. E nós, mãe, irmãs que são avós, não entregue, não deixe, não perca a causa. Não perca a causa. Você tem neto, o menino está escravizando. Não desista. Aleluia. Não desista. Todo dia, esteja lá, Senhor, estou aqui de novo. Olha, irmãos, vou fazer aqui para honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu vou dar o meu testemunho ali na sede no dia 4 de março. Vai ser numa quarta-feira. Eu vou ministrar a palavra lá e vou contar o meu testemunho que Deus fez na minha vida. Não desista da causa que você tem apresentado nas mãos de Deus. E não olhe para o tamanho que ela é, não. Olhe para o tamanho do seu Deus. Aleluia. Porque o que Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua vida e na vida dos seus. Muito mais do que aquilo que você pensa ou daquilo que você possa imaginar. Porque o nosso Deus, Ele é cheio de benignidade. A palavra do Senhor diz que o nosso Deus, Ele continua sendo bom. O nosso Deus, Ele não foi bom só lá no Velho Testamento, não. Ele não foi bom só lá para os apóstolos, não. O nosso Deus, Ele continua sendo bom. O rei Davi já dizia: pereceria eu, sem dúvida, se eu não cresce na bondade do Senhor, na terra dos viventes. Nessa terra que nós estamos hoje, cheia de iniquidade, cheia de maldade, mas é cheia do amor de Deus também, cheia da benevolência do Senhor, cheia da piedade dele. O que está faltando é clamar, é insistir. Deus, eu estou aqui. Ó Senhor, eu estou aqui de novo. No outro dia, Senhor, eu estou aqui de novo. Amém. Ó Senhor, não desisto não, hoje eu estou aqui de novo. E vai na caminhada, e você vai ver que grandes coisas o Senhor vai operar na sua vida e na vida dos seus. E eu agradeço aqui a minha rica oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Salve da igreja na paz do Senhor. Amém. Eu vou passar os avisos antes de eu louvar aqui. Cadê o mídia? Vou chamar ele. Não, domingo, escola bíblica dominical. E este sábado é quarto sábado. Eu estava agora negociando com os pregadores para vir para cá, mas alguns não respondeu ainda. Vai vir o cooperador Júlio César da Sede, vai pregar aqui no sábado, culto de Santa Ceia. Tá? Convide mais um. É o quarto sábado. Esse mês é o mês mais curto do ano, é 28 dias. Nós estamos no terceiro sábado. E domingo, se não vir um pregador, aí eu vou estar ministrando a palavra. Vai ser culto de missões. Tá? E a gente vamos vir para o culto de missão e de toda criatura e pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho não é pregar dentro da igreja. A igreja maior é lá fora. Jesus não veio para os sãos, ele veio para os pecadores. E a missão não é só minha, é nossa. É nossa missão pregar a palavra. Você mandar um abraço na outra irmã, não importa como ela esteja, e falar: Jesus te ama e Ele quer te salvar, Ele quer dar a água da vida. Assim como Pedro chegou e falou: eu não tenho ouro nem prata, mas ele pegou, estendeu a mão e aquele... Oi? E ele pegou e foi curado em nome de Jesus. Um mendigo na porta do templo.
Vamos cantar o hino em fervente oração. Peço a cooperadora Francisca pregar a salva para a gente cear na casa do Senhor. Qual que é? Meu Deus, és tu? Hã? Ou não? Não vai dar passando para mim, está aqui na Bíblia. Qual que você quer? Vocês aqui. Cantar o casal. Quero agradecer às irmãs que veio visitar a igreja. Me perdoe não ter dado a oportunidade, porque foi tão corrido que hoje não deu para dar oportunidade para todo mundo, porque a minha esposa gosta de 1 minuto e 50 minutos de falar.